A Sexta-feira Santa e a Páscoa. Você conhece a história da Sexta-feira Santa. Um homem está num jardim. É noite. E um chamado Judas vem em busca dele, aparentemente para traí-lo. Ele entra no jardim e a sua escuridão. Então ele faz a pergunta simples: onde está Jesus? Então a voz no escuro respondeu: eu sou ele. É-nos contado na história que todos caíram no chão. Quando recuperaram a compostura, fizeram a mesma pergunta: onde está Jesus? Mais uma vez a voz respondeu: eu lhe disse que eu sou ele. Desta vez, Judas o beijou e a voz lhe disse: agora que você me encontrou, deixe tudo mais ir, mas não me deixe ir. E o que você tem que fazer, faça rapidamente. Então Judas sai e comete suicídio. Agora, quando você lê a história, você pode pensar que esse drama ocorreu em um jardim. Não, esse drama deve ocorrer na mente do homem, pois tudo isso é sobre renascimento. É preciso um homem normal, um homem de bom senso, mas escondido nesse homem, e com mãos e pés amarrados, está o segundo homem que o renascimento afrouxa e eleva, e esse segundo homem é Deus. Portanto, o mistério é todo seu. E ele usa a palavra mistério nada menos que 18 vezes. Ele pediu aos coríntios que o estimassem como um mordomo de mistério. Então ele disse: grande é o mistério, Deus se manifestou em carne. Depois, ele falou do maior de todos os mistérios, aquele oculto desde a fundação do mundo. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo no homem. Não é Cristo nas palavras da história, mas Deus no homem que deve ser despertado, e esta é a técnica pela qual ele é despertado. Agora, chegue mais perto e deixe-me levá-lo ao jardim da sua própria mente. Agora imagine que você está em um quarto de doente de algum hospital maravilhoso, uma enfermaria. Você vê o histórico do caso. Você ouviu o veredito do médico e o homem aparentemente está morrendo. O que salvaria aquele homem de tal veredito? O que salvaria? Um estado de saúde pelo qual ele se levantaria daquela cama e se tornaria uma pessoa normal e saudável neste mundo. Isso o salvaria. Agora, olhe em sua mente e defina cuidadosamente a solução de um problema específico. Quando você define a solução para o problema, você sabe o que realmente está vendo? Você está vendo Jesus, pois Jesus significa salvar. Portanto, o estado que salvaria esse homem do que ele é o estado de saúde. Esse é o seu Salvador. A história é: agora que você me encontrou, deixe tudo ir, mas não me deixe ir. Em outras palavras, abandone tudo que você sempre acreditou, mas não abandone esse conceito, que o homem está bem, apesar da evidência dos seus sentidos em contrário. Não importa o que a razão dite, você se apega a Jesus, sendo Jesus que o homem é saudável. Você se agarra a isso e o toca, tornando-se intensamente consciente dele. Essa é a única maneira de tocar em algo. Deixe-me contar uma coisa que aconteceu na sexta-feira passada. Tenho um amigo nesta cidade que conheci recentemente e ele me contou uma história muito triste. Ele estava contra isso. Ele pediu dinheiro emprestado e não pôde pagá-lo. As coisas estavam indo de mal a pior. Enquanto se barbeia, você não precisa ir a alguma igreja para encontrá-lo. Pensei nele e instantaneamente, enquanto me barbeava,
imaginei que estava falando com minha esposa e disse a ela: "Não é maravilhoso as boas notícias sobre George?" Então permiti que ela, em minha imaginação, dissesse: "Sim, não é maravilhoso?" 3 horas depois, ele me ligou para dizer que estava tão bem que não sabia o que realmente levar. Ele disse que no presente imediato, 2 empregos maravilhosos lhe são oferecidos. Trabalhos que ele pode fazer e faz bem. Ambos são ótimos e ele não sabe qual escolher. Agora ele tem outro problema. Presumirei agora que ele escolheu a opção certa, a melhor, e sei que, no futuro imediato, George me ligará novamente e me dirá que, pensando bem, ele não poderia ter escolhido de forma mais sensata. Então, você olha em sua própria mente e sabe exatamente o que deseja neste mundo. Quando você sabe o que quer no lugar do que você é, então você está vendo o seu Salvador, o seu Jesus. A história é: não o deixe ir, mas deixe todo o resto ir. Liberte-se de toda a vasta crença que você nutria anteriormente e mantenha em sua imaginação o conceito de que você é o homem que deseja ser. Isso o levará ao Calvário. Calvário significa fixar em sua mente esse estado. E isso o levará à Páscoa, ou a esse dia maravilhoso que chamamos de ressurreição. Pois você ressuscitará e dará vida ao estado que começou apenas como um conceito. Se você permanecer fiel ao conceito, você será levado diretamente ao cumprimento desse estado. É chamado na Bíblia de renascimento. Agora, aqui está a história. Ele disse: "A menos que você nasça de novo, você não pode entrar no reino dos céus." O sábio disse: "Como é possível que um homem da minha idade entre novamente no ventre de minha mãe e nasça de novo?" Ele disse: "Você é o mestre de Israel e não sabe? A menos que você nasça da água e do Espírito, de forma alguma poderá entrar no reino dos céus." Então ele dá essa pista. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou a serpente. Você acha que um homem levantou uma serpente de bronze, como contado na história, e que todos que olharam para ela foram instantaneamente curados, e aqueles que não olharam não foram curados? Não é qualquer serpente. Uma serpente é o símbolo do poder de autorreprodução sem fim. Pois a serpente muda de pele e ainda assim não morre. Portanto, devo aprender a arte de morrer para poder viver, em vez de, eu diria, matar para poder sobreviver. Eu morro abandonando tudo que, agora acredito, e elevo-me à crença de que sou o que quero ser. É assim que eu faço. Ora, é assim que o homem nasce da água e do Espírito. Se eu lhe dissesse agora que uma suposição, embora falsa, se persistir, se transformará em fato. Isso é uma verdade. Isso é água. Mas a água não é suficiente. Você deve captar o espírito disso e aplicar essa verdade. Bem, se eu souber que, se assumir que eu sou o homem que eu quero ser e persistir nessa suposição, gradualmente me tornarei isso. Se eu tivesse conhecimento, isso é maravilhoso. Mas não fazer, isso é tentar fazer esse ser nascer apenas através da água. Dizem-nos que este é aquele que veio pela água e pelo sangue. Não apenas pela água, mas pela água e pelo sangue. Em outras palavras, tenho o conhecimento, mas não posso fazer nascer o meu ideal apenas pelo conhecimento. Devo colocá-lo em ação. Devo fazer. Então, quando eu faço, pego meu Salvador
e o cristalizo fazendo. Esta é a história da nossa maravilhosa Páscoa. Hoje, nossas igrejas estão repletas de novos adornos, mas não repletas de novos homens. E a história nos conta: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, revesti-vos do novo homem. Bem, como vou vestir um novo homem? É como dizer ao menino, vista a masculinidade, ou dizer à árvore, vista a folhagem. Vem de dentro para fora, e o homem o veste de fora. Você não pode vesti-lo de fora, pois ele está dentro de você. Pois grande é o mistério. Aquele que está escondido desde a fundação da terra, Cristo em você, é a esperança da glória. Não algum Cristo externo a você, mas aquele que está em você. Essa é a sua esperança. Essa é a sua única glória. Então, o grande mistério é que em Belém, Deus se tornou como nós somos, para que no Calvário possamos nos tornar como Ele é. E o Calvário é a oportunidade que surge todos os dias na vida de um homem. Quando você anda pela terra e vê alguém necessitado, pergunte-se qual seria a solução para o problema dessa pessoa. Se você sabe quem realmente você é, você pode conceder isso, assim como eu concedi a George. Não levantei um dedo para conseguir um emprego para George. Eu não o mandei trabalhar. Eu não dei nada a ele. Simplesmente voltei-me mentalmente para minha esposa, que não estava fisicamente presente, e simplesmente afirmei: não são maravilhosas as notícias sobre George? E permiti que ela dissesse em minha imaginação: sim, são maravilhosas. Então continuei com o meu projeto de um barbear simples. Isso é simplesmente levantar a serpente no deserto. Pois eu me levantei sabendo que George estava desempregado e lutando para saber que ele está empregado. Não fiz mais nada. Troquei a pele como uma serpente. Abandonei tudo o que antes acreditava a respeito de George e comecei a viver em um nível mais elevado em relação a George. E vivi isso de tal maneira, e tornei isso real que, em 3 horas, ele me ligou e me deu esta notícia emocionante. Você pode fazer a mesma coisa com qualquer coisa neste mundo. Quando você faz isso diariamente, você morre diariamente, como o profeta disse: eu morro diariamente. O homem espera por algum pequeno acontecimento chamado morte e pensa que isso é morrer. Isso não é realmente morrer, pela simples razão de que esse tipo de morte não provoca uma transformação. Pois não há transformação na morte física, mas há transformação no morrer mental e no morrer diariamente. Então, se você aprendeu a arte de morrer, aprenda a arte de viver. Pois o homem é imortal e deve morrer indefinidamente. Pois a vida era uma ideia criativa e só se encontrará em forma mutável. Se eu não mudar e crescer e superar, então eu não sei nada do mistério da Páscoa, pois a Páscoa é realmente o maior de todos os mistérios. É quando o homem desperta dentro de si desde o seu nascimento em Belém e desperta como Deus. Essa é a história da Páscoa. Então, não vamos perpetuar isso com nossos trajes, que são lindos. Não há nada de errado em comprar roupas novas, chapéus novos e todas as coisas lindas do mundo. Mas hoje isso se tornou quase um desfile do que é novo, e não do novo homem. Então, quando eu coloco o novo homem, eu o coloco exercitando-o diariamente desta forma, tornando-se intensamente consciente. Você poderia, neste exato momento, ampliar seus sentimentos e confiar no seu toque e participar de todos os voos da sua imaginação, e não ter medo de suas sensibilidades. Quando me torno intensamente consciente de que estou ouvindo o que quero ouvir e estou realmente tocando o que quero tocar, a virtude sai de mim.
e a coisa tocada assume a bênção que foi determinada pelo humor que me possuiu como eu imaginava quando eu tocava. Se agora toco alguma coisa, ela deve cristalizar-se no meu mundo, testemunhando o estado de espírito que se apoderou de mim no momento em que a toquei. Portanto, a menos que nasçamos deste conhecimento e da aplicação deste conhecimento, não poderemos entrar neste estado eterno chamado Reino dos Céus. Então, agora que você tem um pouco do conhecimento, vá lá e aplique. Quando você aplica, isso é o que acontece, e isso é um fato místico. Foi dito sobre este chamado Judá. Quem é este que vem com as vestes tingidas na seiva do vinho, e seus olhos vermelhos de vinho, e seus dentes brancos de leite? Você é informado no último ato. Eles colocaram um manto cor de vinho sobre Jesus. Contaram-lhe que Judá pegou seu manto e o banhou em sangue de uvas. Agora, quando fiz o que fiz para George, na verdade estava tecendo meu manto cor de vinho. Devo tecer esse manto se quiser acordar. É chamada na Bíblia de veste nupcial. É chamada de manto cor de vinho. É chamada de ametista no Novo Testamento, de ametista no Antigo Testamento. Não é uma ametista. Não é um manto que eu teço por fora. Mas quando vivo uma vida de acordo com essas verdades, estou na verdade tecendo uma aura cor de vinho ao redor do meu ser, que então me permite funcionar conscientemente em níveis mais elevados do meu próprio ser. Sem esse manto, não posso funcionar além do meu estado físico atual. Mas quando eu vivo esta vida de olhos com essas verdades, você não pode ver isso com os olhos físicos. Mas eu teço meu manto, e aqueles que têm os olhos abertos me verão como um dos seus. E não vou carregar nenhuma pequena insígnia para dizer a eles quem eu sou. Eu irradio quem eu sou quando eles veem minha roupa. Então, quando nos dizem, Judá vem e pega seu manto maravilhoso e o banha no sangue das uvas, não é um homem que tira o manto, pois a vestimenta na Bíblia é o que o homem usa mentalmente. Então, se eu pensar e aplicá-la, na verdade o dia todo, mas não me limitando a uma simples coisinha, como fiz para George, mas no decorrer de um dia, tenho inúmeras oportunidades de tecer esse manto maravilhoso, simplesmente ouvindo boas notícias para os outros. Se eu ouvir apenas o que é bom para os outros e confiar no que eu ouço como se tivesse ouvido, na verdade estou pegando meu manto e banhando-o no sangue das uvas. Você se pergunta por que ele se autodenominava a videira? Ele disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. A menos que o ramo esteja enraizado na videira, ela não terá vida. Bem, cada homem no mundo é um ramo enraizado em mim, a videira, e ele termina em mim assim como eu estou enraizado e termino em Deus. Agora, isso pode ser dito de todos os homens do mundo. Enquanto você olha para mim e pode me ouvir, você também pode dizer isso. Embora eu tenha acabado de afirmar, você está enraizado em mim, você pode afirmar que eu estou enraizado em você e termino em você assim como você está enraizado e termina em Deus. Se você sabe disso, então é seu dever exaltar todos os homens deste mundo. Nenhum deve ser descartado. Todos devem ser redimidos e a sua vida é o processo pelo qual essa redenção acontece. Não descarte nenhum homem. Todo homem pode ser mudado. E você tem o poder de mudá-lo, pegando o homem e vendo-o como ele aparentemente é, e depois perguntando o que ele gostaria de ser em vez do que parece ser. Quando você sabe o que ele gostaria de ser, então você imagina que ele já é esse ser. Volte-se para um ente querido e converse com ele sobre esse homem, como se isso fosse um fato. Quando você fizer isso, confie, toque e acredite.
e eu lhe direi que o homem se tornará a personificação do que você imaginou que ele fosse. Esta é a Páscoa. E a Páscoa não acontece uma vez por ano. A Páscoa é uma oportunidade diária de simplesmente morrer para que você possa viver. Pois aqui está dito: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Bem, como eu pegaria minha cruz e seguiria essa ideia? Primeiro, me disseram que eu devo negar a mim mesmo. Geralmente, o homem pensa que isso significa desistir de algo que ama, desistir dos prazeres da mesa ou desistir de algo que lhe agrada especialmente. Não tem nada a ver com desistir de coisas externas. O homem deve negar a si mesmo, e o verdadeiro eu de um homem é composto da soma total de tudo que ele acredita, de tudo que ele aceita como verdadeiro, de tudo que ele consente. Portanto, se eu consentir na morte de um homem, devo negar esse conceito, esse eu, e colocar em seu lugar a personificação de um ser saudável. Quando eu faço isso, posso seguir essa ideia. Você pode pegar esse princípio e aplicá-lo a tudo nesse mundo. Se não é algo tangível na Terra que você deseja, escolha algum conceito nobre de homem. Escolha um homem que você adoraria ver neste mundo. Sonhe com aquele homem realmente andando nesta terra e identifique-se com ele. Associe-se em sua própria imaginação a isso, como se você fosse ele. Quando você realmente sente que eu sou ele e continua nesse estado, então as coisas começam a se desenrolar para testemunhar a verdade de sua suposição. Tente você. Então lembre-se, a Páscoa é a arte de morrer para que você possa viver. E isso me lembra aquele maravilhoso poema da morte de Abdullah e o que ele disse no final de tudo. Ele apareceu entre todos os mortais e eles estavam chorando e beijando seu corpo desgastado. E ele se virou para eles e disse: eu não sou a coisa que vocês beijam. Parem de chorar e deixem-na ali. Era meu, não sou eu. Neville Goddard.